Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Para Viver Bem, um programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. O nosso instituto fica no bairro da Moca, aqui em São Paulo, na Rua Camé 377. Temos diversas atividades, eu vou citar aqui o site para vocês, que lá vocês ficam conhecendo melhor. É www.pazian.com.br, ok? O nosso programa Para Viver Bem tem o apoio cultural do Instituto Vera Lúcia Cardoso, que nos ajuda a produzir esse programa, não só aqui de estúdio, mas também as reportagens externas. Hoje, com muita alegria, eu trago aqui um amigo, ele já esteve com a gente uma vez, quando o programa chamava-se Vivência Espírita, uns 5, 6 anos atrás. É um terapeuta especializado em dependência química e tem muita coisa legal para contar e explicar para todos nós. Meu amigo José Carlos. Bem-vindo, viu, José, aqui ao nosso programa. É isso aí, Humberto. É um prazer estar aqui, né, para falar desse assunto. Drogas, né? Uhum. Tanto prevenção, repressão, a própria dependência, que é o tratamento, né? Que é um problema de todos nós, queiramos ou não. Eu, infelizmente ou felizmente, né, entrei pela porta do uso mesmo, né? Usei durante muitos anos, parei na idade do Cristo, Humberto. 33 anos. Você usava álcool, drogas? Na época não tinha cocaína, que eu tô com 58 anos, né? E naquela época não havia cocaína, essa disponibilidade que há hoje. Mas eu era camelô de rua, vendedor. Na verdade, fui criado numa família disfuncional, meu pai bebeu 48 anos, né? Então eu costumo dizer que as drogas atacam, né, as pessoas super inocentes mesmo. Comedores de feijão bem orelhudinho, que são o quê? As crianças, os adolescentes. E eu comecei com 13, 14 anos. Usando o quê? Álcool e depois as anfetaminas, que hoje se compara à cocaína, que é esses remedinhos de emagrecer, para emagrecer. E eu usava para quê? Para me trabalhar, para me vender. Não sabia do potencial maligno, hoje eu sei, né? Estudei. Você usava para ter coragem. No geral, as drogas, né, elas acompanham o ser humano desde que o ser humano desceu da árvore. Nós interagimos naturalmente com as drogas, porque as drogas que estão para o lado de fora é mais ou menos a química cerebral que nós temos. Por lado de fora existe drogas estimulantes, depressivas e perturbadoras, ou euforizantes. No cérebro também. Nós temos circuitos neuronais inibidores, né? Uhum. Por exemplo, serotonina, temos noradrenalina, que é um estimulante, e temos a dopamina, que são drogas euforizantes, que imitam, na verdade, as drogas que tem por lado de fora, que são drogas que têm poder de abuso. Então, quando eu uso determinadas substâncias, elas vão lá para o cérebro, elas têm uma atração natural para o cérebro. Ultrapassam uma barreira sangue-cabeça, sangue-encéfalo, e interage com essa química cerebral que modula as nossas emoções. Complicado, né? Porque aí você vai criando uma disfuncionabilidade. No geral, as drogas, elas causam muito prazer. Elas agem num centro de recompensa, né, que faz a motivação para a vida. Então, quando você trabalha, estuda, tem os seus papéis sociais, é pai, é empregado, quer se dar bem na vida, é em busca de uma certa felicidade, e você tem sempre um centro motivador, que muitas vezes a família, ou mesmo um lazer, pescaria, tal. Para o usuário de droga, o centro motivador da vida dele passa a ser a substância psicoativa, a substância psicotrópica. Então, tudo que ele faz gira em torno. É para usar, para obter um prazer, para ter uma catarse, um alívio da ansiedade natural que nós temos nessa vida de hoje aqui na Terra, né? Onde existe 7 bilhões de comedores de arroz e feijão. José, você citou uma coisa interessante, né? Antigamente, esses comprimidos a gente chamava de bolinhas. É, né? Bolinha. E eu lembro que existiam, toda hora se descobria, era um xarope. Eu trabalhava em farmácia, eu lembro que era Ambenil, xarope, Optalidon, que era um comprimidinho para dor de cabeça, e misturava-se com cerveja, sei lá. E logo e a maconha, né, que começou a proliferar bastante. Eu não sei se existe essa denominação de droga mais leve, droga pesada, se tudo é droga.
Mas me parece que hoje em dia as drogas que são utilizadas, elas têm um efeito muito mais nocivo ao cérebro da pessoa. Isso é real ou não? Não é bem assim que funcionam as coisas. Desculpe eu falar, não é bem assim. Porque realmente eu não porque conheço. Na minha cabeça não existe drogas leves e pesadas. É tudo droga. E sim, uso leve e uso pesado. Pessoas que têm uma predisposição. Eu perguntaria para você, o álcool é uma droga leve ou uma droga pesada? Depende da pessoa, né? Se a pessoa usar todo dia ou usar e como ele usa por dependente. quê? Aí a gente leva para o lado moral, né? Mas na verdade tem pessoas que têm uma predisposição natural a desenvolver a dependência. Desenvolver a dependência é você obter mais prazer, mais lucro que prejuízo no uso de uma substância. Então, para minha mãe, por exemplo, que toma na colher ou nunca tomou, minha mãe não usa álcool, né? É uma droga levíssima, não é? Entendi. E ela usa, porque a Organização Mundial de Saúde fala, uso na vida. Agora, para o meu pai, que ficou com o pezinho inchado, é uma droga pesada. Para quem usa cocaína uma vez, na vida está na morte, é uma droga leve. Para quem está usando nicotina 3 maços por dia, é uma droga pesada. E outra coisa, o potencial dependógeno não tem nada a ver com o prejuízo que uma droga causa na sociedade. O poder dependógeno seria o quê? O crack. De 10 pessoas que usam, que experimentam, 7 vão ficar dependentes, vai. E o álcool? De cada 10 pessoas que usam, uma vai ficar dependente. 12,4% segundo algumas estatísticas aí do CEBRID, Centro Brasileiro de Estudo de Álcool e Droga. Pois bem, aí você fala, o crack é super perigoso, está matando todo mundo, mas o álcool mata muito mais e causa danos e custos sociais muito maiores do que o álcool. Mas você, Pazinha, quando você olha lá um monte de gente bebendo, você nem liga mais, porque isso faz parte da cultura. As pessoas entumecidas, totalmente inflamadas. Mas quando você olha alguém fumando maconha usando o crack, é um escândalo, que também vai deixar de ser daqui para frente. Então a droga, quando ela é muito perigosa, ela não tem uma continuidade, porque o escândalo é muito grande. Tem um homem chamado Griffith Edwards, um pesquisador, um especialista em inglês, e ele diz o seguinte, quando é grave, não é grave. E quando não é grave, é grave. Quer dizer, não dão crédito. Você falou do álcool. A gente vê o álcool liberado, né? Jovens, isso inclusive os programas de TV mostrando jovens eles fazendo esquenta, né, que antes das baladas e tudo mais, e como você disse, isso não choca tanto. Existe uma campanha contra o fumo, contra o cigarro, proibindo o cigarro em diversos locais, então há uma consciência, pelo menos parece que está havendo, uma consciência em relação à droga nicotina. Você acha que com o álcool é diferente? Vai haver, não está havendo por quê? Pressão financeira? Então, uma pergunta super interessante, Pazinha, para a gente poder pensar e refletir, porque as informações são importantes para você poder pensar de uma forma diferente. Cada pensamento tem uma emoção correspondente, é a emoção que faz a gente agir. Não é muito bem os dados, e sim aquilo que você pensa em relação a uma realidade. Houve um cerco do tabaco. No geral é assim que acontece. As drogas estão aí. Há uma ignorância total a respeito de drogas, né? Aí você, à medida que começa a vir os problemas, tudo que é agredido se defende, inclusive a sociedade. Tudo que é agredido se defende. Na defesa ele se fortalece. Então você sai de uma fase de ignorância para uma fase de conscientização. Isso não quer dizer que resolveu o problema. Aí você precisa passar por uma fase de controle. Controle seria o quê? Políticas públicas, leis. E não pode ser lei muito obtusa, tem que ser razoavelmente pontiagudo para entrar como uma cunha, porque tem leis que pegam e leis que não pegam. Então nós estamos saindo de uma fase de... na questão do tabaco, da nicotina. Estamos numa fase de certo controle. Hoje existe punição social para quem fuma. Isso é legal. Você está no metrô, subindo lá a escada rolante, tem um cara fumando na sua frente, o que você faz? Nossa, né? Há uns anos atrás não fazia isso, seria até deseducado, né? Na questão do álcool, nós estamos caminhando para isso agora.
Você acredita? Nós estamos porque já existem algumas leis. A lei seca, agora a lei que proíbe menores de idade comprarem bebidas. Não é interessante essa lei? Porque o álcool ataca as crianças, na verdade. Então, você gradativamente vai surgindo uma cultura de controle, de servir com responsabilidade. Aí você começa a gerenciar dentro da sua casa, porque dentro da casa também uma empresa precisa de um gerente. Você precisa ter um projeto de usar bebida alcoólica, porque hoje não dá para você proibir, mas dá para você gerenciar dentro da sua casa. Não é um produto qualquer, é um produto psicotrópico. E a questão financeira, como é que você vê os grandes produtores de bebidas? Você acha que eles exercem uma força contrária nisso? Ainda é. Quer dizer, tem as Ambevs da vida. Se você for hoje lá na Câmara dos Deputados Federal ou no Senado, você vai ver que existem alguns projetos lá que estão embolorando. Teia de aranha já, porque os lobbies, eles vivem para isso, né? Naturalmente, eles financiam campanhas e tal. Isso não é a denúncia, é só ir lá e ver. Então tem projetos que estão parados lá. Nós fizemos no nosso programa de rádio uma campanha, ajudamos numa campanha do CREMESP, do Conselho Regional de Medicina, na tentativa de angariar 1 milhão de assinaturas para sensibilizar os nossos senadores a aprovarem algumas leis para propaganda de bebida. Quer dizer, você não tendo um avanço na propaganda, é uma coisa legal. Então hoje já não se faz mais propaganda de pinga, de aguardente, de bebidas destiladas até determinado horário, se não me engano até 10 horas. Mas se faz ainda da cerveja. Entendeu? Então começa a haver um avanço gradativo. As coisas não podem acontecer de um momento para o outro. Zé, eu pedi um minutinho para você, vamos para o intervalo. Tranquilo. E vocês aguardem um minutinho só, não vão beber nada nesse intervalo, né, Zé? Não bebam nada. E eu gostaria de falar sobre tratamento no próximo bloco. Vamos em seguida, vamos sim. Pelo teu programa também. Um minutinho a gente já volta. Até já. IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Aqui você encontra acupuntura estética facial, terapia floral, aulas de yoga, coach pessoal e outras atividades. Conheça o nosso instituto, Rua Camé, 377, na Moca. Acesse o nosso site www.pazian.com.br ou ligue para 2591-9876. Venha conhecer-nos. IDHP. Estamos de volta com o nosso Para Viver Bem, hoje recebendo aqui nosso amigo José Carlos, terapeuta, especialista em dependência química, e o que ele avisou no primeiro bloco, e no tratamento, que é muito importante. Mas antes de te perguntar sobre as possibilidades do tratamento, você tem um programa na Rádio Boa Nova, que dia e horário que é transmitido? Então, o programa, o nome dele é Recuperação e vai ao ar na Rede Boa Nova de Rádio, 1450 AM, 12 horas aos sábados. 12 horas. Das 12 às 13 horas. Transmissão online também, né? Pode ser online ou parabólica, que aqui eu não lembro agora como. Mas acho que você entrar no site da Rádio Boa Nova, né? É www.radioboanova.com.br. Aí vocês podem ouvir, quem for de outro estado, outras cidades, né? Pode ouvir diretamente. Vai não só ouvir casos interessantes, como indicações de tratamento. Você faz junto com mais pessoas ainda, né? Nós temos uma equipe, faz 11 anos que a gente faz, né, Humberto? Então você vai criando uma rede de interesses, esse nicho, essas pessoas mais especializadas, que estão há mais tempo lidando com dependência química, aqueles que mais produzem, nós podemos dizer assim, não são tantas pessoas, entendeu? Ultimamente, com os cursos e tal, que apareceu muita gente, mas aquelas pessoas mais tradicionais, que criam conhecimento, tanto conhecimento acadêmico quanto empírico mesmo, da prática ali, e que trocam muita figurinha, quer dizer, a gente chama isso de trabalhar em rede, não são tantos assim.
Então a gente, queira ou não, né, por dever de ofício, é obrigado a conhecer as pessoas e cria vínculo de interesse. Você sabe que... Vínculos amorosos e de interesse. Quando nós conversamos, eu falei 5 anos, acho que foi mais tempo que eu entrevistei, né? Acho que uns 7, 8 anos. E eu tinha menos ruga na época. Não, você estava bem jovem, não mudou nada. Eu pensei, a primeira pessoa que me veio à mente foi você. Né? Falei, poxa, eu queria fazer um programa sobre dependência química, né? Então, realmente, as referências, né, não são muito, não. Agora, você já disse, você foi um dependente, né? Em recuperação agora. Você diz assim, né, estou em recuperação ou já está curado? Não, é uma doença crônica, né? Isso que... Ultimamente, nos últimos 5 anos, né, bateu-se mesmo o martelo. Tem alguns centros de pesquisas americanos, liderado por uma senhora, uma doutora, Nora Volkow, que hoje ela é presidente do NIDA, Instituto Nacional de Abuso de Drogas Americano, um órgão ligado à ONU. Essa pessoa foi tida a vida como a 4ª pessoa mais importante na área científica. E ela, através de pesquisas com imageamento mental, tomografia computadorizada, por emissão de pósitron, né, escaneou e viu direitinho como é que funciona a droga, tanto do ponto de vista agudo quanto crônico, nos 100 bilhões de neurônios, nos circuitos localizados, né? E uma pessoa está usando droga hoje, para de usar, e ao longo do tempo, essa dependência ela continua. Então a pessoa sempre vai ter aqueles circuitos que foram criados, porque existe uma plasticidade cerebral muito grande, né? Você cria hábitos através de comportamento, de atitudes e tal, vai criando as conexões sinápticas, né? E depois você é obrigado a se submeter àquilo que você criou. Então você aprende a digitar, né? Uhum. Isso é muito interessante. Então se você faz, isso é o tal do karma dos espíritas. Ela falou, meu karma. Não, você criou isso e agora você é obrigado a fazer novos, né? Melhores, se você quiser ter uma vida melhor. Então isso fica durante muitos e muitos anos. A memória eufórica do prazer da droga fica. É como se fosse alimento, né? Então dificilmente você vai ver um italiano comendo bambu, né? O japonês come. Então de criança você tem aquela primeira experiência prazerosa, aquilo fica no cérebro, grafado e gravado, e você quer repetir. Toda vez que você tiver uma ansiedade, a mente mesmo, 100 trilhões de células, começa a bater palma e vão buscar o objeto de prazer para saciar aquele mal-estar causado por qualquer ansiedade. Interessante isso. E no caso, essas pessoas que sabemos são inúmeras, né, que têm dependência, seja do álcool, de outro tipo de droga, ou que tenham familiares com essa dependência, quais seriam os tratamentos? O que você realiza nessa área hoje em dia, José? Então, hoje está havendo uma epidemia, uma pandemia, nós podemos dizer mundial, mas o Brasil aumentou aí nos últimos 10 anos uma coisa imensa. Eu falo em números aqui, é terrível. Então, isso que eu estou falando aqui não vai causar admiração para ninguém, porque em toda a rua tem uma biqueira, né? Só quem não quer olhar, mas passou a ser um botequinho, né? Então, a todo lugar tem. Hoje existe uma disponibilidade muito grande e aliada a uma permissividade. Então, escancarou mesmo. E a droga barateou muito o preço. Quando você olha artigos especializados aí, você vê que está havendo uma troca até do álcool para a droga. Aquilo que era muito usado e abusado, havia abusuários que é do álcool, né? Hoje estão gravitando naturalmente para as drogas ilícitas, como cocaína e crack. Existe hoje 1.200 milhões de usuários de crack no Brasil. 90 e poucos por cento, 91, 92% dos municípios brasileiros têm problemas graves com dependência de crack. Cidadezinhas pequenininhas, um exemplo, em Minas Gerais, problema com crack, né? Então é terrível. Então existe uma demanda muito grande a tratamento, né? E nós não estamos aparelhados, nossos equipamentos de saúde não estão aparelhados para atender. Nós não temos políticas públicas ainda para trabalhar em rede, nós não temos gente capacitada para lidar com isso.
se troca alhos por bugalhos. As políticas públicas, tipo assim, ó, o município de São Paulo abriu 10 leitos nos hospitais para lidar com o pessoal que tem problema com crack. É uma bobagem. Eles não querem ir a tratamento, não é assim que se lida, né? Então, o que nós temos hoje? Hoje nós temos as comunidades terapêuticas, 7, 8 mil comunidades terapêuticas, que são muito criticadas muitas vezes por desconhecimento, né? Tem aí a vigilância sanitária que vai lá, cobra determinados deveres ou determinadas obrigações que eles não podem cumprir muitas vezes. Aquilo fica como uma coisa ruim, na verdade são boas, né? Temos muito pouco CAPS, que hoje estão atendendo muito mais pessoas em situação de rua do que pessoas que têm problema verdadeiro. Porque aquele que está usando droga, e não é aquilo que está no imaginário popular, são pessoas que estão trabalhando, que estão inseridas dentro do contexto. O gerente, o cara que trabalha na biqueira, nem quer o nóia. O nóia atrapalha os fregueses deles que chegam de carro. Essas pessoas que estão vindo de carro é que precisam ser tratadas. E nós precisamos de ter um tratamento humano, um tratamento acolhedor. Nós precisamos criar uma cultura de tratamento, que nós não temos hoje. Eu não quero ir a tratamento porque a sociedade é preconceituosa em relação à minha doença. Que eu comecei com 13 anos, quando eu não sabia nada do mundo. E a droga me vendeu uma ilusão de que eu teria o céu. Eu voei no céu, depois me tomou a asa, eu fiquei voando no inferno, né? Quer dizer, hoje eu sou uma vítima primária. Então eu preciso ser conscientizado, falar para mim assim, você é um doente. Por isso. Ó, cientificamente é uma doença cerebral, o tratamento é a longo prazo, você precisa ir a tratamento, porque você é doente. Você não tem culpa de ser doente. Agora, precisa responsabilizar ele dele ir a tratamento. A grande maioria das pessoas que vão a tratamento abandonam o tratamento, porque não sabem que é uma doença crônica, com recidivas, com recaídas. Quando alguém recai, a família reclama, a família fala, olha, não falei, não tem jeito, é um vagabundo. E não é assim. Muitas das pessoas que lidam, que são da área de saúde, que têm atenção à saúde, não sabem disso. Então hoje nós precisamos de políticas públicas baseadas, lastreadas nessas informações modernas e científicas. Primeiro, que é uma doença crônica, que as pessoas abandonam o tratamento, como o soro positivo também, que abandona tratamento, mas nós devemos acolher ele de uma forma diferente e criar ambientes propícios para que a pessoa seja internada, trate em ambulatório, né? E criar uma campanha nacional, rádio, TV, de que as pessoas que têm problema com álcool e drogas devem ir a tratamento. No caso, você especificamente, você faz algum trabalho em um grupo com essas pessoas? Então, nós temos, em 91, eu iniciei um trabalho dentro de um centro espírita, 1991, um trabalho com alcoólicos anônimos. Em 2002, nós montamos, depois que eu fiz um curso no GREA, na USP, nós montamos um trabalho de atendimento multidisciplinar, com médicos, medicação, alguns psicólogos, assistentes sociais, e fomos saindo de uma equipe multidisciplinar por uma interdisciplinar, um sabendo o que o outro está fazendo, e depois de 8, 9 anos, um sabe fazer o que o outro faz, apesar da área de competência. Prescrever medicação não, sim, mas a gente aprende muito. Hoje a nossa equipe do Centro Espírita Meimei, nós podemos chamar de uma equipe transdisciplinar, porque nós temos consciência da dificuldade do outro profissional e tal. Estamos atendendo gratuitamente, palavrinha gostosa e mágica, né? E nesses anos aí atendemos umas 4 mil pessoas mais ou menos. No caso, quem quiser uma orientação sua, pode ir no centro? Que dia? Como é que é o acesso a você? Então, nosso trabalho acontece sexta-feira, toda sexta-feira, das 19h30 às 22 horas. Às vezes passamos um pouco, dependendo da quantidade de pessoas. Lá nós temos o quê? Uma sala de acolhimento, a pessoa passa por uma palestra geral,
depois uma sala de acolhimento, depois passa pelo atendimento individual do dependente, um atendimento individual do familiar, o familiar é encaminhado para a sala de família, que é uma terapia em grupo grande, e o dependente é encaminhado para a sala de dependentes. E a gente faz o quê? É atendido uma vez por semana, é muito pouco, então a gente encaminha para instituições especializadas como Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos, com um contrato terapêutico, com carimbo, e faz ligação. A gente chama isso de gerenciamento do caso. Para saber como é que está. Vai indo e evoluindo. Então, se a pessoa recai, a gente aperta mais, interno e tal. E fica onde o Meimei? Fica na zona leste de São Paulo, na Vila Curuçá, próximo de São Miguel. Quem quiser, quem tiver interesse, é só ligar. Pode ligar diretamente para o meu celular, se quiser. Qual que é? Já você pode dar? 7447-6847. Vou repetir, 7447-6847. Olha, Zé, inclusive nós temos o nosso jornal, o nosso informativo, e fica aí à disposição quando você quiser escrever alguma coisa dentro desse prisma aí, que eu sinto realmente uma carência de informações nessa área, um preconceito muito grande, que eu acho que é o que inibe muitos avanços, né? E fica aqui o nosso instituto, o nosso programa. Nós estamos agradecidos na sua presença, sempre muito gentil em nos atender, mas pela mensagem que você trouxe, viu? Acho que vai ser muito útil, lembrando aos nossos amigos, telespectadores, que esse programa, assim como os outros, ficam depois gravados no nosso site. Se você quiser mostrar para alguém que necessita, juntar um grupo para mostrar o programa com as informações, né? Fica no site www.pazian.com.br. Nós temos ainda um minutinho, é isso? Um minutinho? Quer findar com a tua mensagem, Zé? À vontade. Então, Humberto, primeiro eu gostaria de agradecer, né? Sempre importante ter amigos igual você que tem essa sensibilidade de saber onde está verdadeiramente, muitas vezes, né, aquilo que não é enfrentado, que não é confrontado. Não é nenhuma crítica, mas você vai nas religiões no geral, que são altamente terapêuticas, né, mas não há um enfrentamento do problema. As pessoas não confrontam, não perguntam isso, né? Por quê? Não é porque as pessoas são burras ou são negligentes, é porque as pessoas no geral sabem que não existe atendimento. O que adianta eu perguntar para você se você tem problema com álcool, se tem alguém com álcool na família, se não existe recursos, né? Então, aproveitar essa oportunidade para dizer que nós trabalhamos em rede, não existe só o Meimei. Então, se você ligar para o 7447-6847 e estiver lá na Zona Norte, ou na Zona Leste, ou na Zona Sul, ou em outra cidadezinha aqui em volta de São Paulo, né, nós temos condição de encaminhar vocês e indicar amigos nossos. Isso será um grande prazer. Muito obrigado, viu? Obrigado a você que está com a gente. Semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, estaremos de volta com o Para Viver Bem. Até lá.